Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de hormônios esteroides. Este vídeo é dedicado para estudar o mecanismo de ação dos hormônios esteroides. Vamos ver que, a partir de uma célula secretora, tal como nós vimos na videoaula anterior, esta célula é responsável pela síntese e secreção de um hormônio, sendo que, após a secreção do hormônio, este será direcionado através da corrente sanguínea até a sua célula-alvo. Na célula-alvo, o hormônio vai exercer as suas funções fisiológicas. Vejamos que cada hormônio exerce os seus efeitos característicos sobre os órgãos ou células-alvos. Isto porque hormônios da mesma classe química possuem mecanismo de ação similar. E quem são os hormônios de mesma classe química? Conforme nós também vimos, existem os hormônios hidrossolúveis e os hormônios lipossolúveis. Nesta aula de hormônio esteroide, nós vamos ver os hormônios lipossolúveis. Estes hormônios atravessam a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática da célula-alvo. E isso ocorre porque os hormônios lipossolúveis, eles solubilizam através da bicamada fosfolipídica da célula, conseguindo atravessar a célula. É dessa maneira, uma vez que o hormônio atravessa a bicamada fosfolipídica, ele vai atuar diretamente no interior da célula-alvo. Agora nós precisamos entender como ocorre a interação da célula-alvo e o hormônio. Vejamos que os hormônios, conforme nós vimos, são lançados na corrente sanguínea. E para responder a um hormônio, a célula-alvo precisa apresentar receptores que são altamente específicos. Os receptores são proteínas altamente específicas para cada tipo de hormônio. Assim, gente, a localização das proteínas depende da natureza química dos hormônios. Então, vejamos. Os hormônios lipossolúveis, como o hormônio esteroide que nós estamos vendo nessa videoaula, têm as suas proteínas receptoras localizadas no citoplasma, no interior da célula. Isso porque o hormônio esteroide ele consegue atravessar a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática. Já os hormônios hidrossolúveis não conseguem atravessar a bicamada fosfolipídica. Por isso, os receptores estão localizados na superfície da membrana plasmática da célula-alvo. Nós já vimos algo semelhante quando nós estudamos a ação de neurotransmissores na playlist de sinapses neuronais. Nós vimos as proteínas integrais que têm como finalidade reconhecer os neurotransmissores. Agora acontece um mecanismo fisiológico bem semelhante. Proteínas integrais localizadas na membrana plasmática da célula-alvo têm como capacidade reconhecer os hormônios. E por meio desse reconhecimento, os hormônios atuarão fisiologicamente na célula-alvo, mas isso somente para os hormônios hidrossolúveis. Por enquanto, estamos estudando os hormônios lipossolúveis. Assim, pessoal, vamos ver como ocorre o transporte dessa classe hormonal até a sua ação na célula. Vejamos que, na corrente sanguínea, o hormônio esteroide, por ser lipossolúvel, está associado a uma proteína carreadora. Este hormônio, por sua vez, quando chega à célula-alvo, perceba que ocorre a dissociação do hormônio da sua proteína carreadora. Isso faz com que o hormônio atravesse a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática da célula-alvo e veja que interessante, no interior da célula-alvo há proteínas receptoras cuja função seria reconhecer esses hormônios,
Lembra que há pouco nós dissemos que no interior da célula-alvo há proteínas altamente específicas para cada tipo de hormônio. Neste caso, uma proteína receptora que vai reconhecer o hormônio esteroide. O que acontece a partir de agora? Uma vez que ocorra a associação entre o hormônio esteroide com a sua proteína receptora, este hormônio vai ser translocado do citoplasma para o interior do núcleo. Lá atrás, na playlist que eu gravei para vocês de fisiologia celular, nós vimos os mecanismos fisiológicos de transporte de proteínas do citoplasma para o núcleo e do núcleo para o citoplasma. Agora nós estamos vendo um exemplo prático do transporte de produtos do citoplasma para o interior nuclear. Quando chega a proteína carreadora mais o hormônio esteroide no interior do núcleo, veja o que vai acontecer. No interior nuclear, esta proteína vai associar agora com uma fita de DNA. Então, gente, no interior do núcleo, os receptores nucleares com os hormônios esteroides ligam em regiões específicas do DNA. E qual a finalidade disso? Isso permite que inicie o processo de transcrição, ou seja, a partir da molécula de DNA ocorre a formação de uma fita simples de RNA mensageiro. Veja só, os receptores hormonais nucleares ativam a transcrição genética com a produção de RNA mensageiro. Eu coloquei aqui receptores hormonais nucleares, isso porque esses receptores, essas proteínas, que têm como função reconhecer o hormônio esteroide, também é chamado de receptor hormonal nuclear. Isso ocorre porque esses receptores atuam no interior do núcleo. Os receptores hormonais nucleares atuam como fatores de transcrição. Veja que, primeiramente, devem ser ativados por hormônios específicos. No nosso estudo, nós vemos que o hormônio específico é um hormônio esteroide. Desta maneira, uma vez que ocorra a associação entre o hormônio esteroide e o seu receptor específico, inicia o processo de transcrição. Agora vamos ver a estrutura molecular das proteínas receptoras e dos hormônios esteroides. Vamos pegar aquela imagem que nós vimos há pouco do núcleo e vamos ampliar para ver mais detalhes. Veja que esta figura representa uma fita só do DNA e nesta fita de DNA estão associadas as proteínas receptoras com o hormônio esteroide. A proteína receptora apresenta um sítio chamado domínio de ligação do hormônio. Este domínio de ligação do hormônio, como o próprio nome diz, tem como função reconhecer o hormônio esteroide. Uma outra região dessa proteína é chamada de domínio de ligação do DNA, que obviamente faz a ligação da proteína do hormônio exatamente com a fita de DNA, em uma região específica dessa fita de DNA. Perceba um detalhe. Para que ocorra a ativação do DNA e, consequentemente, a transcrição, há a necessidade de ligação com dois receptores e cada um desses receptores, obviamente, esteja ativado com o hormônio esteroide. Essa característica diz que esta associação recebe o nome de homodimerização. Em outras palavras, a homodimerização seria a associação entre duas proteínas receptoras do hormônio esteroide em uma região específica do DNA, sendo que esta região específica recebe o nome de elemento de resposta hormonal. A partir dessa associação, então, ocorre
a ativação da transcrição gênica, consequentemente a produção de uma fita de RNA mensageiro. Vamos ver agora uma animação a respeito da ação fisiológica do hormônio esteroide. A animação mostra dois hormônios esteroides sendo carregados por sua proteína carreadora no plasma sanguíneo. Sabemos que os hormônios esteroides são hormônios lipossolúveis. Isso quer dizer que esses hormônios atravessam a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática de sua célula-alvo. Uma vez que ocorre a entrada desses hormônios no interior da célula, há proteínas receptoras específicas para reconhecer o hormônio esteroide. Esta proteína receptora tem como função translocar o hormônio do citoplasma para o interior do núcleo. No interior nuclear ocorrerá a associação entre a proteína receptora, o hormônio esteroide e o DNA. Isto é importante para permitir o processo de transcrição, ou seja, a formação de uma fita de RNA mensageiro. Este RNA mensageiro, uma vez formado, será lançado no citoplasma da célula e permitirá a formação de novas proteínas, tal como nós já estudamos também na playlist de fisiologia celular. Vejamos agora uma ampliação do núcleo celular e a biologia molecular desta proteína. Vejamos que a proteína apresenta alguns sítios importantes, sendo o domínio de ligação do hormônio, cuja finalidade seria reconhecer o hormônio esteroide, e um outro domínio chamado de domínio de ligação do DNA, cuja função seria reconhecer uma região específica do DNA, chamada de elemento de resposta hormonal. Perceba outro detalhe. Há a associação de duas proteínas receptoras com o elemento de resposta hormonal. Esta associação dupla recebe o nome de homodimerização, e a partir dessa homodimerização ocorrerá a transcrição, ou seja, a formação de uma molécula de RNA mensageiro. Vamos rever a animação da ação dos hormônios esteroides. Em resumo, nós podemos entender as etapas fisiológicas da ação do hormônio esteroide da seguinte maneira. No plasma sanguíneo, o hormônio esteroide é transportado por proteínas carreadoras. Isso porque o hormônio esteroide é lipossolúvel. Já no citoplasma ocorre a ligação a uma proteína receptora do hormônio esteroide. Isto porque o hormônio esteroide, por ser lipossolúvel, consegue atravessar a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática da sua célula-alvo e existe no interior dessas células proteínas específicas para reconhecer o hormônio esteroide. Uma vez que ocorra a ligação entre a proteína receptora e o hormônio esteroide, a função dessa proteína seria translocar, movimentar o hormônio esteroide e a proteína até o interior do núcleo da célula. No núcleo da célula, o que vai acontecer? A ligação da proteína receptora no DNA, a ativação da transcrição gênica, consequentemente, a formação de RNA mensageiro, a síntese do RNA mensageiro, e isto seria a resposta hormonal.
Pessoal, a respeito da ação fisiológica do hormônio esteroide, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se for importante, deixe um like para mim. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve.